Ele achava que salvar uma vida era o fim da história. No Velho Oeste, era apenas o começo. Calum Reed vivia onde os mapas perdiam o interesse. Sua clínica ficava um dia inteiro de cavalo do povoado mais próximo, um retângulo torto de madeira cravado no deserto como um pedido de desculpas feito tarde demais. O vento assobiava pelas frestas, a poeira entrava mesmo quando tudo estava fechado, e o silêncio era tão espesso que, às vezes, parecia observar de volta. Ele gostava disso. Do isolamento. Da ausência de testemunhas. Antes, houvera cidades. Salas limpas. Colegas que falavam baixo e julgavam alto. Houvera um erro, e não nos livros, mas no tempo, e depois o olhar de alguém que confiara nele demais. Calum nunca dizia o que. Nem para si. Apenas soube que precisava ir para um lugar onde ninguém o conhecesse pelo que falhara, apenas pelo que ainda podia fazer. No deserto, ninguém perguntava de onde ele vinha. Só queriam saber se ele podia estancar sangramentos, reduzir febres, fechar feridas que o mundo abria sem pedir licença. Naquela manhã, o sol já queimava cedo. Calum fervia instrumentos num fogareiro improvisado quando percebeu a mudança no ar. Não foi o som, foi a ausência dele. Os pássaros haviam sumido. O vento, que nunca se calava, prendera a respiração. Ele saiu para a varanda. 4 homens estavam parados diante da cerca. Apache. Não avançaram. Não falaram. 2 seguravam uma maca feita de galhos e couro. Sobre ela, uma jovem, imóvel demais para alguém viva. Calum não esperou o convite. Abriu o portão. Eles a trouxeram para dentro sem uma palavra. O olhar dos homens não suplicava. Exigia. Havia ali uma certeza dura, como se o resultado já estivesse decidido e coubesse a ele apenas cumprir sua parte. Quando Calum puxou o cobertor, o estômago se revirou. As pernas da jovem estavam tortas em ângulos errados, inchadas, arroxeadas. Um joelho gritava fratura aberta. O outro, deslocamento antigo mal cicatrizado. Havia sangue seco, poeira grudada à pele, e um corte profundo na têmpora esquerda. Ele respirou fundo. Vai doer, disse, mais para si do que para ela. Ela não respondeu. Os olhos estavam abertos, mais distantes, como se olhassem um lugar onde a dor não alcançava mais. Calum trabalhou o dia inteiro. E à noite? Não fez promessas. Não falou em milagres. Apenas fez o que sabia, alinhou ossos com cuidado e força medida, imobilizou com talas improvisadas, limpou feridas até a água ficar clara, costurou onde precisava, deixou aberto onde fechar seria sentença. Quando a jovem acordou gritando, ele segurou firme, pediu que respirasse, e aguentou o ódio silencioso nos olhos dos homens à porta. Eles não interferiram. Não ajudaram. Não agradeceram. No terceiro dia, a febre veio. Alta, traiçoeira. Calum trocou compressas, administrou o pouco que tinha, passou a madrugada inteira sentado ao lado da cama, contando respirações, esperando o momento em que teria de aceitar a derrota. Pensou no passado, e naquele outro leito, naquela outra noite, e sentiu a velha culpa morder. Não hoje, e murmurou. A febre cedeu ao amanhecer. A recuperação foi lenta. Cruel. Cada movimento era uma negociação com a dor. Ele ensinou exercícios simples, repetitivos, humilhantes. Dobrar. Esticar. Sentar. Levantar com apoio. A jovem cerrava os dentes, o suor escorrendo pelo rosto, os olhos fixos em um ponto invisível, como se quebrar fosse opção proibida. Às vezes, os homens vinham observá-la em silêncio. Às vezes, não. Nunca falaram com Calum. Nunca perguntaram quanto tempo levaria. Era como se o tempo fosse irrelevante diante da obrigação assumida. Na terceira semana, ela mexeu os dedos dos pés. Na quarta, ficou de pé com ajuda. Na quinta, deu um passo sozinha. Calum não comemorou.
Aprenderá a não celebrar cedo demais. No dia em que ela caminhou até a varanda, apoiando-se no corrimão, o deserto parecia outro. A luz era mais suave. O vento, menos áspero. Por um instante perigoso, ele pensou que talvez estivesse em paz com o mundo outra vez. Os homens vieram buscá-la ao entardecer. A jovem caminhou até eles. Devagar, mas firme. Antes de partir, virou-se para Kalum. Obrigada, e disse, em inglês cuidadoso. Foi tudo. Eles se foram sem cerimônia, engolidos pelo horizonte. Kalum ficou na varanda, observando até a poeira assentar. Sentiu algo próximo de alívio. Fechou a porta. Lavou as mãos. Guardou os instrumentos. Acabou, disse em voz alta. Nos dias seguintes, voltou à rotina. Um rancheiro com infecção no braço. Uma criança com tosse persistente. Um velho com dor que nenhum remédio tirava. O mundo seguia abrindo feridas, e ele seguia fechando como podia. Mas no segundo dia após a partida, algo mudou outra vez. Kalum percebeu primeiro pelo horizonte. Uma linha fina, dourada, erguendo-se contra o céu limpo. Poeira. Distante demais para ser um único cavalo. Lenta demais para ser o vento. No terceiro dia, a linha engrossou. No quarto, dividiu-se. Ele subiu na varanda, o sol a pino queimando os olhos, e sentiu o estômago apertar. A poeira vinha de mais de uma direção. Norte. Leste. Oeste. Não era uma visita. Não era uma passagem. Era movimento com intenção. Kalum voltou para dentro, pendurou o rifle no ombro, e não por esperança, mas por hábito, e ficou parado por um longo tempo, ouvindo aquele som baixo, profundo, que não era ainda galope, mas prometia ser. Um rumor que parecia nascer do próprio chão, como um aviso atrasado. Ele pensou na jovem. Nos ossos alinhados. Nos primeiros passos. No modo como os homens haviam observado tudo sem uma palavra. Pensou que talvez algo tivesse dado errado depois. Talvez uma infecção tardia. Talvez a dor tivesse voltado. Talvez viessem cobrar. Quando saiu novamente, a poeira já não era linha. Era a muralha. Kalum Reed ficou imóvel na varanda da clínica, o deserto inteiro prendendo a respiração com ele, enquanto o horizonte se fechava em silêncio. Ele não sabia ainda, mas aquela cura havia criado uma dívida que não podia ser paga com dinheiro. A poeira chegou antes do som. Primeiro, como uma mancha distante no horizonte, quase bonita à luz do sol da tarde. Depois, como 3 veias douradas rasgando o deserto, avançando de direções diferentes, firmes, constantes, impossíveis de ignorar. Kalum Reed observava da varanda da clínica, os olhos semicerrados, o coração batendo num ritmo que não combinava com a calma do dia. Não era um grupo de viajantes. Não era uma manada. Aquilo tinha intenção. O silêncio se adensou à medida que a poeira se aproximava. Nenhum pássaro. Nenhum inseto. Nem o vento se atrevia a atravessar aquele espaço. Era como se o próprio deserto soubesse que algo estava prestes a acontecer e tivesse decidido assistir em silêncio. Então as formas começaram a surgir. Cavalos. Muitos. Silhuetas recortadas contra a luz, avançando em linhas perfeitas, como se alguém tivesse desenhado o movimento antes de executá-lo. Não vinham apressados. Não vinham hesitantes. Vinham certos de que chegariam. Kalum sentiu o estômago se contrair quando percebeu a extensão daquilo. Norte, leste e oeste. 3 frentes fechando o espaço ao redor de sua terra. Não um ataque. Um cerco. Quando os cavaleiros se aproximaram o suficiente para que ele distinguisse rostos, o número deixou de ser contável. 50. 100. 200. Ele desistiu. A contagem não importava mais. O que importava era que não havia estrada livre. Nenhum caminho aberto.
Nenhuma direção que não estivesse sendo observada. Os cavalos pararam ao mesmo tempo. O impacto do silêncio que se seguiu foi físico. Como se o ar tivesse sido arrancado do mundo. Os homens permaneceram montados, armas visíveis, mas descansando. Nenhuma flecha armada. Nenhum rifle apontado. Aquilo não era uma ameaça direta. Era uma declaração. Vocês não vão a lugar nenhum. Calum não pegou o rifle. Sabia que seria inútil. Um gesto vazio contra uma presença esmagadora. Em vez disso, ficou onde estava, as mãos à vista, o corpo tenso como um fio prestes a arrebentar. Foi então que ele a viu. No centro da formação, uma jovem montava um cavalo escuro, a postura ereta, as rédeas firmes. O sol refletia em seu cabelo, agora preso com tiras de couro adornadas por contas coloridas. As pernas, que semanas antes mal obedeciam, sustentavam o peso do corpo com estabilidade. Ela estava montada. Calum sentiu uma onda de alívio e confusão colidirem dentro do peito. Ela estava bem. Mais do que bem. Forte. Presente. E olhando diretamente para ele. Um cavaleiro mais velho separou-se do grupo e avançou alguns metros. Parou a uma distância respeitosa da cerca. Falou em Apache, a voz grave carregando-se pelo espaço vazio entre eles. As palavras não eram agressivas. Eram solenes. Calum não entendeu nada. O homem esperou. O silêncio voltou a se esticar, pesado como uma corda prestes a romper. Então a jovem desmontou. Cada passo foi calculado, firme, sem hesitação. Quando parou diante da varanda, Calum pôde ver a cicatriz fina na têmpora, a mesma que ele havia limpado com mãos trêmulas semanas atrás. Meu pai pergunta, e disse ela, em inglês controlado, por que você não veio quando foi chamado? Calum piscou, pego de surpresa. Chamado? E ninguém me chamou. Ela o observou por um instante longo demais. 3 dias atrás, 2 homens vieram até aqui ao amanhecer. Ele se lembrou. Os 2 Apache à porta. Gestos. Palavras rápidas. Ele tentará explicar que não podia sair, que havia pacientes, que não entendia o que queriam. Eles tinham ido embora sem discutir. Eu pensei que precisassem de ajuda médica, disse Calum. Não sabia que era um convite. A jovem traduziu. O homem mais velho ouviu sem reagir. Quando respondeu, sua voz foi baixa, firme, carregada de algo que Calum reconheceu mesmo sem compreender as palavras, e julgamento. Ela voltou-se para o médico. Meu pai diz que não compreender não apaga a obrigação. O peso da frase se assentou entre eles. Eu não quis desrespeitar ninguém, disse Calum, sentindo a garganta seca. Eu só não sabia. Ela assentiu uma vez. Ainda assim, você curou alguém que não era apenas uma jovem. As palavras cortaram mais fundo do que ele esperava. Você curou a filha de um líder. Ao fazer isso, criou uma dívida. Calum respirou fundo. Eu sou médico. Trato quem precisa. Não fiz isso esperando nada em troca. Eu sei, respondeu ela. É por isso que a dívida existe. Ele franziu a testa. Dívida por salvar uma vida? Sim. Entre meu povo, quando alguém restaura o que foi tirado, passa a ser responsável por aquilo que restaurou. O som distante de um cavalo bufando quebrou o silêncio por um instante. Calum sentiu o mundo estreitar ao redor de si. E a segunda dívida? Perguntou, mesmo sem querer ouvir a resposta. A jovem hesitou. Ao não atender ao chamado do meu pai, você criou outra obrigação. Um líder não convoca sem motivo. Recusar, mesmo sem intenção, é visto como rejeição. Então estou sendo punido? Ela ergueu o olhar para ele, firme. Não. Você não está sendo atacado. Calum olhou ao redor. Centenas de cavaleiros. Estradas fechadas.
Terra cercada. Então o que é isso? Você está sendo retido. A palavra caiu como uma sentença. Até que ambas as dívidas sejam resolvidas. Ele sentiu um frio lento percorrer-lhe a espinha. Olhou novamente para os cavaleiros. Nenhum movimento. Nenhuma impaciência. Apenas espera. Como se resolve uma dívida dessas? Perguntou. A jovem desviou o olhar por um momento, depois voltou a encará-lo. Isso não cabe a mim decidir. O homem mais velho falou novamente. Um comando curto. Alguns cavaleiros desmontaram e caminharam até os limites da propriedade, posicionando-se de costas para a clínica, vigiando o deserto além. Foi então que Kalum compreendeu. Eles não estavam ali para cercá-lo de fora para dentro. Estavam ali para impedir que ele saísse. Eu posso ir até a cidade buscar suprimentos, intentou. Volto antes do pôr do sol. Ela não traduziu. Apenas balançou a cabeça. Você não pode mais partir. O mundo pareceu se deslocar 1 centímetro para o lado. Por quanto tempo? Ela respirou fundo. Até que as dívidas sejam equilibradas. Kalum apoiou a mão no corrimão da varanda, sentindo a madeira áspera sob os dedos. Pensou na estrada vazia que levava ao sul, pensou nos mapas que não marcavam aquele lugar. Pensou em como sempre acreditara que, no pior dos casos, poderia simplesmente ir embora. Agora entendia o erro. Quando a jovem voltou a montar, seu olhar encontrou o dele uma última vez. Não havia ameaça ali. Apenas certeza. Kalum Reed permaneceu imóvel enquanto o cerco se consolidava, sentindo, pela primeira vez, que sua liberdade havia sido negociada muito antes daquele dia, e no exato momento em que decidirá salvar uma vida sem perguntar quem ela era. Eles partiram antes do nascer do sol. Kalum Reed montava um cavalo emprestado, cercado por guerreiros que não falavam com ele, não o encaravam, mas nunca o deixavam sozinho. Não havia cordas. Não havia armas apontadas. Ainda assim, ele sabia que cada metro percorrido era concedido, não escolhido. A clínica ficou para trás, engolida pela poeira e pela penumbra da madrugada. Pela primeira vez desde que chegará aquele pedaço esquecido de mundo, Kalum sentiu algo próximo do luto. Não pela casa de madeira, nem pelos instrumentos simples. Mas pela ilusão de que aquele lugar o mantinha fora das regras dos homens. A paisagem mudou com o passar das horas. O deserto plano deu lugar a colinas esculpidas pelo tempo, pedras antigas marcadas por símbolos que Kalum não compreendia, mas sentia. O caminho não era visível, ainda assim os cavaleiros avançavam com certeza absoluta, como se o chão lhes falasse. Quando o sol já se inclinava no céu, eles chegaram. O vale se abria como uma ferida na terra. 3 colinas cercavam uma vasta área circular, formando um anfiteatro natural. No centro, o solo era batido e limpo, como se milhares de pés já o tivessem pisado inúmeras vezes. E agora, voltariam a pisar. Kalum parou o cavalo, a respiração presa no peito. Havia gente demais para contar. Centenas, não. Milhares. Grupos distintos ocupavam espaços definidos ao redor do vale. Cada qual com suas fogueiras, suas cores, seus símbolos. Crianças, anciãos, guerreiros, mulheres, em todos posicionados com intenção, como peças de um desenho antigo repetido geração após geração. E no meio de tudo aquilo, Kalum Reed era o único homem que não pertencia. Ele desmontou sob um gesto seco. 2 mãos firmes seguraram seus braços, guiando-o para a frente. Não havia brutalidade ali. Apenas controle. Os murmúrios começaram assim que ele avançou. Não eram hostis. Eram avaliadores. Olhares que pesavam, calculavam, decidiam. Eles estão todos aqui, e murmurou a jovem ao seu lado, sem olhá-lo. As 12 bandas. 12? Repetiu Kalum. 12. Unidas por uma aliança frágil. No centro do vale, uma plataforma de pedra se erguia levemente acima do solo.
12 homens ocupavam aquele espaço. Alguns sentados. Outros em pé. Todos com a postura de quem não precisava provar autoridade. Quando o grupo de Calum se aproximou, o vale silenciou. O primeiro líder a falar era jovem demais para a cicatriz que cortava seu rosto da sobrancelha ao maxilar. Sua voz era dura, rápida, e mesmo sem entender a língua, Calum sentiu a acusação. O dedo apontado em sua direção não deixava dúvida. A jovem traduziu em voz baixa. Ele diz que você é perigoso. Que um homem que age sem compreender as consequências é pior do que um inimigo declarado. Outro líder se levantou. Mais velho. A voz profunda, controlada. Falou por mais tempo. Gesticulou menos. Quando terminou, alguns assentiram. Ele diz que você tratou minha condição sem saber quem eu era, e continuou a jovem. Que isso é sinal de honra. Que você viu apenas uma pessoa ferida, não um nome, não um símbolo. O debate cresceu. Um terceiro líder falou, depois um quarto. As vozes se sobrepunham, subiam, desciam. Alguns olhares se voltavam para Calum com desprezo. Outros, com curiosidade cautelosa. Nenhum com indiferença. Eles estão decidindo que você é, disse a jovem, finalmente encarando, um aliado ou um erro. Calum engoliu em seco. E o que você acha? Ela demorou a responder. Acho que você salvou algo maior do que imaginava. O murmúrio cessou quando um homem se levantou no centro da plataforma. Não precisou gritar. Não precisou gesticular. A presença dele bastou. Era mais velho do que todos os outros. O cabelo, escuro, era riscado por fios prateados. O rosto, marcado pelo tempo e por decisões que não admitiam arrependimento. Quando falou, o vale inteiro pareceu inclinar-se para ouvir. A jovem endireitou os ombros. Esse é meu pai, disse. O líder da aliança. O nome dele percorreu a multidão como o vento entre árvores antigas. Ele falou longamente. E quando disse o nome da filha, o silêncio tornou-se absoluto. Agora você vai entender, e murmurou ela. Porque sua cura mudou tudo. Ela traduziu com cuidado, palavra por palavra. 6 estações antes, a jovem caíra de um cavalo durante uma caçada. As pernas quebradas. Algo mais profundo danificado. Os curandeiros fizeram o possível, mas ela não voltou a andar. Nem a montar. Nem a liderar. Entre nosso povo, continuou a tradução, e a força de um líder é medida pelaquilo que ele consegue proteger. A incapacidade da filha levantara dúvidas. Sussurros. Questionamentos. Algumas bandas começaram a falar em novos líderes. Em separar caminhos. A aliança, construída com décadas de sacrifício, começava a rachar. Quando você a fez andar novamente, disse a jovem, a voz carregada de algo que beirava reverência, você não curou apenas meu corpo. Curou a autoridade do meu pai. Silenciou os questionamentos. Reforçou a união. Calum sentiu o peso daquela revelação esmagar-lhe o peito. Ele pensara estar salvando uma paciente. Salvara um povo da divisão. O líder máximo falou novamente, a voz agora mais dura. Mas ao recusar seu chamado, traduziu a jovem, você mostrou que não compreendia o alcance do que havia feito. Ignorância gera caos. E o caos cobra sangue. O debate reacendeu. Alguns líderes exigiam compensação. Outros, afastamento. Um chegou a sugerir que Calum fosse proibido de retornar às terras dos brancos. Um ancião se levantou por último. Caminhou com dificuldade até a borda da plataforma. Quando falou, ninguém o interrompeu. A jovem respirou fundo antes de traduzir. Ele diz que homens como você são raros. Que quem cura sem perguntar a quem pertence o ferido carrega algo perigoso e necessário. O líder máximo ergueu a mão. Silêncio. Então seus olhos encontraram os de Calum.
Agora vem a parte mais difícil, disse a jovem, a voz baixa. Eles concordaram em lhe oferecer uma escolha. O líder retirou 2 objetos de uma bolsa de couro. O primeiro era pesado. Um saco que tilintava com um som inconfundível de metal. Ouro, e traduziu ela. Pagamento justo. Riqueza suficiente para que você nunca mais precise viver isolado. Você parte. As dívidas são encerradas. Os caminhos se separam. Calum sentiu o impulso imediato. Ouro significava distância, segurança, esquecimento. O segundo objeto era simples. Uma pena, trabalhada com contas e couro. Este símbolo, continuou a jovem, representa aquele que caminha entre mundos. O líder falou algo mais. Se escolher isso, você não poderá mais fingir que pertence apenas a um lado. Será protegido e cobrado. Chamado quando precisarem. Observado sempre. Calum olhou ao redor. Milhares de olhos. Nenhuma saída invisível. Nenhuma escolha leve. A jovem o encarou, séria. O ouro compra sua liberdade, disse. A pena liga você para sempre. Calum sentiu o mundo se estreitar naquele instante. Diante de milhares de olhos, ele percebeu que estava prestes a decidir não apenas seu destino, mas o tipo de homem que seria lembrado por todos ali. E nenhuma das opções parecia realmente uma escolha. O líder manteve os 2 objetos estendidos à frente do corpo, como se o peso deles fosse igual, e embora Calum soubesse que não era. O saco de ouro pendia pesado, sólido, definitivo. O brilho metálico escapava pelas frestas do couro, prometendo algo que ele compreendia muito bem, e distância. Segurança. Um fim claro para aquela história. A pena, por outro lado, parecia leve demais para carregar qualquer promessa concreta. Couro gasto. Contas simples. Nenhum valor que pudesse ser medido, vendido ou escondido no fundo de uma bolsa. Ainda assim, Calum sentia que aquele pequeno símbolo pesava mais do que todo o ouro que já tocará na vida. O vale permanecia em silêncio absoluto. Milhares de pessoas observavam sem pressa, sem ansiedade. Aquilo não era um espetáculo. Era um julgamento, e julgamentos não exigem aplausos. Calum sentiu o suor escorrer pela coluna. Não pelo calor. Pela memória. Lembrou-se da primeira vez que decidiu ser médico. Não fora por glória. Nem por dinheiro. Fora por impotência. Pela sensação de estar diante de alguém que sofria e não saber o que fazer. Pela recusa íntima de aceitar que algumas dores simplesmente não eram problema seu. Mais tarde, aprenderá a técnica. A ciência. O distanciamento necessário para não quebrar a cada perda. Mas o motivo inicial permanecerá enterrado sob camadas de rotina e fracassos mal digeridos. Ele olhou para o ouro. Com aquilo, poderia ir embora. Recomeçar em uma cidade maior. Comprar equipamentos melhores. Ter reconhecimento. Talvez até respeito. Ninguém mais o obrigaria a olhar nos olhos de pessoas que cobravam mais do que ele estava preparado para dar. O ouro encerrava histórias. Depois, olhou para a pena. Viu nela a jovem aprendendo a andar outra vez. O silêncio respeitoso dos guerreiros observando cada passo. Viu o deserto se movendo não como ameaça, mas como consequência. Viu, com desconforto, que havia cruzado uma linha sem saber, e que talvez nunca tivesse sido o tipo de homem capaz de permanecer de um único lado. Se eu escolher o ouro, disse Calum, a voz rouca, quebrando o silêncio, isso termina aqui? A jovem traduziu. O líder respondeu de imediato. Sim, e ela disse. Você parte. Seu nome não será mais citado. Nenhuma obrigação. Nenhuma proteção. Nenhuma expectativa. E se eu escolher o símbolo? Ela demorou um segundo a mais antes de traduzir a resposta. Então isso nunca termina. Calum soltou um riso curto, sem humor.
Nunca termina. Era isso que o assustava. Ele pensou na clínica isolada. Pensou nos colonos que o viam como um dos seus. Pensou em como aquele símbolo seria interpretado por gente que só entendia alianças como traições. Pensou nos olhares que mudariam. Nas portas que se fechariam. E então pensou no contrário. Nos feridos que chegariam porque não tinham mais ninguém. Nas crianças que seriam trazidas em silêncio. Nos conflitos que poderiam ser evitados não com armas, mas com presença. O ouro comprava a saída. A pena comprava propósito. Calum respirou fundo e deu um passo à frente. O movimento foi pequeno, mas o impacto pareceu atravessar o vale inteiro. O líder não se mexeu. Apenas aguardou. Calum estendeu a mão. Passou direto pelo saco de ouro. Fechou os dedos ao redor da pena. O som que se seguiu não foi um grito, nem um aplauso. Foi um murmúrio profundo, coletivo, como o exalar de um fôlego contido por tempo demais. Alguns rostos endureceram. Outros relaxaram. Alguns poucos, Calum percebeu, pareceram aliviados. O líder assentiu uma única vez. Falou. A jovem traduziu, a voz agora mais solene. A partir deste momento, você é um elo. Um homem entre mundos. Nenhuma das 12 bandas levantará a mão contra você. Nenhuma porta lhe será negada entre nós. O líder continuou. Mas entenda bem. Quando for chamado, você virá. Quando for solicitado, você servirá. Seu conhecimento não lhe pertence mais apenas. Calum sentiu a pena ser amarrada ao seu cinto por mãos firmes. O gesto era ritualístico. Irrevogável. Você não será apenas protegido, e continuou a tradução. Você será observado. O líder desceu da plataforma e parou diante de Calum. Próximo o suficiente para que ele sentisse o peso daquela presença sem precisar olhar ao redor. Falou em tom baixo, direto para ele. A jovem traduziu com cuidado. Pontes não escolhem quem as atravessa. São pisadas por amigos e inimigos. Carregam pesos que não pediram. E não pertencem a si mesmas. O líder segurou o antebraço de Calum com firmeza. Um gesto de reconhecimento. E de aviso. Você escolheu ser uma ponte. Então se afastou. A reunião se dissolveu sem cerimônia. As bandas começaram a deixar o vale como haviam chegado, organizadas, silenciosas, conscientes de que algo havia sido decidido ali que ecoaria por muito tempo. A viagem de volta aconteceu sob um céu escurecendo. O grupo era menor agora. Não havia mais a rigidez de um prisioneiro escoltado, mas também não havia conforto. Calum cavalgava em silêncio, sentindo o símbolo pesar no quadril a cada movimento do cavalo. Quando a clínica surgiu no horizonte, iluminada pela luz fraca do amanhecer, Calum sentiu um aperto inesperado no peito. Nada havia mudado. E, ao mesmo tempo, tudo havia mudado. Os cavaleiros pararam à distância. Ninguém cruzou a cerca. A jovem desmontou uma última vez. Quando as pessoas virem isso, disse ela, apontando para a pena, não verão mais apenas um médico. Calum assentiu lentamente. Eu sei. Ela o observou por um momento. O mundo que você deixou para trás não o verá mais da mesma forma. Ela montou e partiu. Calum ficou sozinho diante da clínica, o sol nascendo atrás dele, lançando uma sombra longa e estreita à frente, como uma linha ligando dois lados que jamais deveriam tocar. Ele respirou fundo, abriu a porta e entrou. O retorno não era um recomeço. Era uma travessia. Meses se passaram desde o dia em que Calum Reed retornou do Vale Sagrado. O deserto continuava o mesmo e imenso, indiferente, eterno. Mas o mundo ao redor da clínica havia mudado de forma irreversível. Os colonos foram os primeiros a demonstrar. No início, foram apenas silêncios estranhos. Conversas interrompidas quando ele se aproximava.
Olhares que desviavam rápido demais. Depois vieram as recusas discretas, um comerciante que já não vendia suprimentos fiado, um fazendeiro que preferia viajar 2 dias a mais para buscar outro médico. Dizem que você agora responde a outros, e murmuraram certa vez, sem coragem de dizer quem eram esses outros. Kalum não discutia. Não se defendia. Continuava trabalhando. Mas o isolamento crescia. Ao mesmo tempo, novas visitas começaram a surgir. Primeiro, uma mulher indígena com um bebê febril. Chegou ao entardecer, sem anunciar-se, deixando um pequeno feixe de ervas na varanda antes de partir. O bebê sobreviveu. Depois, um ancião com a respiração falha. 2 jovens guerreiros o trouxeram em silêncio, aguardaram do lado de fora, como se a clínica fosse um território neutro que não deveria ser invadido. E assim, pouco a pouco, a clínica tornou-se aquilo que Kalum jamais planejara ser. Um ponto de passagem. Crianças com cortes infeccionados. Idosos com ossos gastos pelo tempo. Feridos de caça, de queda, de conflitos pequenos demais para virar guerra e mais grandes demais para ignorar. O símbolo em seu cinto nunca era mencionado. Mas nunca era ignorado. A tensão atingiu o limite numa tarde de vento pesado, quando o céu parecia prestes a desabar sobre o deserto. Chegaram quase ao mesmo tempo. Primeiro, um colono, jovem, rosto pálido, o abdômen manchado de sangue. Um disparo acidental, disseram. Perda rápida. Urgente. Antes que Kalum terminasse de avaliá-lo, ouviu o som de cascos. 2 Apache desmontaram trazendo um homem mais velho, inconsciente, com o peito perfurado por uma lâmina. A respiração vinha em estalos curtos. Tempo contado em minutos. Os olhares se cruzaram na porta da clínica. Ninguém falou. Kalum sentiu o peso daquele instante com clareza absoluta. Sabia o que cada lado esperava. Sabia o que qualquer escolha significaria. Ele respirou fundo. Coloquem-no ali, disse, apontando para o colono. A hemorragia é mais instável. Alguns colonos murmuraram aprovação imediata. Então Kalum virou-se para os Apache. E tragam água quente. Vou precisar operar os 2. O silêncio se quebrou em tensão. Ele vai morrer se esperar, disse um dos colonos. Ambos morrerão se eu escolher errado, respondeu Kalum, sem elevar a voz. Ele não explicou mais nada. Trabalhou. Horas passaram como se o tempo tivesse se curvado ao redor da clínica. Sangue, suor, mãos firmes apesar do cansaço acumulado de meses. Nenhuma oração. Nenhuma promessa. Apenas habilidade. Persistência. Humanidade. Quando tudo terminou, o colono respirava de forma estável. O Apache, ainda fraco, mas vivo. 2 homens. 2 mundos. Ambos salvos. A reação veio rápida. Alguns colonos foram embora naquela mesma noite, levando consigo palavras que não voltariam atrás. Chamaram-no de traidor. Disseram que ele havia cruzado uma linha que não deveria existir. No dia seguinte, metade dos clientes habituais não retornou. Mas outros chegaram. Sem bandeiras. Sem discursos. A clínica permaneceu aberta. Kalum perdeu aliados. Ganhou silêncio. E salvou vidas. Com o tempo, entendeu a verdade que ninguém lhe dissera no vale, e ser uma ponte não traz equilíbrio. Traz desgaste. Pressão constante. A sensação de nunca estar totalmente certo e ainda assim, continuar. Ele não pertencia a nenhum lado. Mas, enquanto permanecesse de pé, os lados pensariam 2 vezes antes de se matarem naquele trecho de deserto. Naquela noite, Kalum sentou-se sozinho na varanda da clínica. O vento soprava baixo. O deserto estava quieto demais para um lugar acostumado a conflitos. A pena pendia em seu cinto, movendo-se levemente, como um lembrete constante do que ele havia aceitado. Ele olhou para o horizonte escuro.
Não havia aplausos. Não havia reconhecimento. Apenas a certeza estranha e sólida de que algumas escolhas não pedem recompensa, pedem permanência. No Velho Oeste, coragem nem sempre significava puxar o gatilho. Às vezes, significava permanecer de pé enquanto dois mundos tentavam te empurrar para lados opostos. Se essa história te fez pensar sobre honra, sacrifício e escolhas sem retorno, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias épicas do Velho Oeste que não aparecem nos livros. Comente, você teria escolhido o ouro ou a ponte?